Tá aí, no comecinho da semana, nós vamos falar aqui hoje sobre preocupação. Pois é, o modo como a preocupação afeta o cérebro humano é mais intenso do que podemos imaginar. E sobre os prejuízos de uma mente constantemente preocupada, é sobre isso que nós vamos conversar hoje com o médico psiquiatra Raíli Salles, que já está aqui conosco nos nossos estúdios. Boa tarde, seja bem-vindo aqui ao nosso programa. A preocupação, ela faz parte da nossa vida, né? A partir de que momento ela passa a ser prejudicial, doutor? Acho que o primeiro ponto que a gente tem que falar é exatamente isso, né? A preocupação, assim como todos os outros afetos, A gente está com um probleminha no microfone dele, é isso? A gente não está conseguindo ouvi-lo bem, então fazer o seguinte, enquanto a gente reorganiza, né, tenta colocar aqui o microfone de forma corretinha, eu vou falar novamente aqui a nossa linha interativa, para você que está em casa poder participar, porque a gente vai falar não só de preocupação, mas de ansiedade, como ele até já citou aqui. São coisas que caminham relativamente próximas aí, então a gente tem visto, né, muita gente preocupada, são muitas coisas, né, muitas demandas hoje no mundo como um todo, as pessoas realmente preocupadas, mas aí a gente vai falar também sobre motivos de desconfiança, e aí vou fazer o seguinte, eu vou chamar um VTzinho que contextualiza também o nosso tema, tá bom? Sobre o nosso tema, e aí já já a gente continua o nosso bate-papo, vamos conferir, olha só. Estresse, ansiedade, cansaço permanente, falta de energia e pessimismo. A forma como a preocupação afeta o cérebro é tóxica. Levamos todos os nossos recursos emocionais ao limite até sentirmos uma ameaça constante. O modo como a preocupação afeta o cérebro pode ser resumido em uma palavra: toxicante. Embora essa realidade psicológica não seja mais do que uma emoção natural, quando percebemos uma ameaça, muitas de nossas preocupações são infundadas e até obsessivas, levando-nos a estados de grande exaustão, nos quais perdemos energia e motivação. Algo que sabemos bem do ponto de vista psicológico é que os efeitos de se preocupar demais podem inclusive ser mais perigosos do que o que realmente nos preocupa. É como se a nossa preocupação sobre algum problema fosse maior do que o problema em si. Quando estamos nesses estados em que o estresse se intensifica e distorce até o mínimo detalhe, tudo acaba fora de controle. Tomamos as piores decisões e o desconforto emocional aumenta. O exemplo claro é que quanto mais obcecados ficamos com a nossa má qualidade de sono, mais insônia teremos. Quanto mais nos preocupamos em nos mostrarmos eficazes e perfeitos em nosso trabalho, mais cometemos erros. Além disso, se nos preocupamos demais com a possibilidade de nosso parceiro nos deixar, criamos situações em que a outra pessoa se sente mais pressionada e desconfortável. Assim, quanto mais pressão gerarmos em nossa mente, pior o nosso cérebro responderá. Esgotaremos todos os seus recursos, teremos mais lapsos de memória e nos sentiremos exaustos. Devido à biologia do estresse, a lista de efeitos associada à preocupação excessiva é imensa. Aí, inclusive na matéria, a gente viu aí alguns exemplos de preocupação. Mas vamos lá, voltando aqui com o doutor Raíli, eu perguntei justamente sobre esse estado natural, né, de se preocupar. Como eu estava começando a falar, boa tarde, é um prazer estar aqui. A preocupação, assim como a ansiedade, são características normais do ser humano. E elas têm, claro, uma função, que é exatamente de preparar a gente para o que a gente ainda vai viver. Se a gente não se preocupa, nosso desempenho geralmente é pior. Ele baixa um pouco. Isso, baixa um pouco. Só que, como tudo na vida, basicamente, como tudo na natureza, existe um ponto médio que é o ótimo. E a partir desse ponto, se você ultrapassa e gera mais ansiedade, mais preocupação, aí sim vai ter problema. Então, aí é o momento que já começa a afetar o nosso cérebro e, consequentemente, pode nos gerar também outras reações negativas Sim. no nosso próprio corpo. Com certeza, e eu acho que a epidemia de ansiedade que nossa
nossa sociedade vive, é basicamente um reflexo disso, né? Do fato de que nós estamos sempre tentando ir além dos nossos limites, né? Tentando sempre alcançar cada vez mais. E às vezes a gente tem que ter um pouco desse desacelera para não causar exaustão. Tem uma expressão que ultimamente tem sido muito usada, que é a dor psicológica. Ela existe mesmo e ela pode ser causada também por conta da preocupação? Sim, quando a gente fala em dor psicológica, a gente pode separar duas coisas diferentes. A própria questão da exaustão, né, do burnout, da pessoa realmente estar esgotada psiquicamente, mas também a própria dor mesmo que alguns quadros podem gerar, uma dor somática. Dor física Então, até. sim, então, por exemplo, fibromialgia. A gente sabe que é um diagnóstico que está intimamente relacionado com a psiquiatria. São geralmente pacientes com algum transtorno de humor, uma depressão ou algum transtorno ansioso. Então tem essa relação que é muito estreita, com certeza. Então tá aí. Aí são duas, acho que ansiedade e preocupação são dois conceitos que andam muito próximos. Com certeza. Então, como que a pessoa pode perceber que essa preocupação já está acima da média, inclusive em sintomas que ela está sentindo? Basicamente são duas coisas que eu sempre digo. Você tem que ver se está causando prejuízo na tua qualidade de vida e sofrimento. Então, se você está sofrendo ou tendo prejuízo na qualidade de vida, no desempenho, então, por exemplo, às vezes a pessoa não consegue estudar tão bem, ou não está mais trabalhando tão bem exatamente por esse excesso. Então, são os dois fatores que eu acho que mais... Ou não mais... está dormindo. Também, exatamente. Só que o dormir aí entra já na questão do prejuízo da qualidade de vida. Né? É uma coisa que causa sofrimento e prejuízo na qualidade de vida. Então, são duas coisas que eu falo de um modo bem geral para englobar tudo, basicamente. Então, em que momento seria interessante a pessoa parar para analisar o que está acontecendo com ela, um exemplo que a gente poderia dar para exemplificar para o nosso público que está em casa de que essa preocupação está indo além do necessário. Então, acho que todo mundo tem um limite e a gente, no decorrer da vida, vai conhecendo qual que é esse nosso limite, né? Até que ponto a gente vai bem, vai feliz, vai rendendo bem. Quando a gente passa desse limite ou quando a gente fica muito tempo sob esse limite, aí eu acho que realmente é hora de repensar as coisas e procurar um profissional. Lembrando que a psiquiatria é uma especialidade médica como qualquer outra, então do mesmo modo que a gente não recomenda que uma pessoa tente fazer o diagnóstico de pressão alta, de diabetes ou qualquer outra coisa do tipo, a gente recomenda sempre procurar também o psiquiatra para fazer o diagnóstico, se houver um transtorno mental. Tá, e tem um dado aqui sobre esse assunto que a gente estava pesquisando, é que cerca de 80% das preocupações são desproporcionais, muitas vezes não tem uma base lógica. Hoje a gente tem tanta informação, e aí é tanta coisa, a gente assiste noticiário, vê as redes sociais, e aí vê em casa, é um monte de coisa, e aí é tanta informação, que você fica acumulando aquilo, e aí fica gerando preocupação que nem precisa, né, doutor? Sim, realmente isso é extremamente frequente. A maior parte das nossas preocupações são acima do ideal ou são irracionais, né? Eu costumo brincar que alguém disse pra gente que o ser humano é o único animal racional. E eu acho que a gente é racional, na verdade, na menor parte dos tempos. Na maior parte a gente tem sim, a gente é comandado por impulsos, por afetos, né, por sensações. Então, realmente, na maior parte do tempo, nossas preocupações são infundadas. Tá aí, ó. E a gente vai chamar aqui um vídeo, né, de um cara que é referência, que fala justamente sobre essa mudança dos hábitos e a maneira como você lida também com o seu cérebro, que aí é uma dica para quem quer fazer esse exercício, né, porque na maioria das vezes a gente se deixa levar por esses pensamentos. Né? Mas o ideal seria a gente ter um pouco de autocontrole. Com certeza. A gente tem que ter esse olhar para dentro, né? A gente tem que se observar e perceber quando que está passando do ponto, quando que está acima do limite e deixa de ser uma coisa saudável a preocupação. A gente preparou esse vídeo que é bem interessante do Pedro Calabresa, ele que é pesquisador do Laboratório de Neurociências Clínicas e ele explora as áreas de atuação do nosso cérebro. Vamos ver porque é bem interessante mesmo, olha só. Um grande erro das pessoas que desejam mudar os seus comportamentos é esperar a vontade de mudar chegar e só então efetivamente agir. As nossas vontades, elas costumam ser referentes a recompensas presentes, recompensas imediatas, como por exemplo comer um doce, descansar no sofá assistindo a um seriado, como por exemplo não saindo do lugar e mudando.
No entanto, as grandes mudanças da vida, elas dificilmente trazem recompensas que são imediatas. Muito pelo contrário, se você deseja, por exemplo, frequentar a academia, adotar uma dieta mais saudável, mudar os seus hábitos profissionais enraizados, tudo isso vai te trazer benefício, vai te trazer recompensa? Claro que vai, só que não vai ser agora. Vai ser no futuro. Se você deseja mudar, não espere a vontade chegar. Porque se você, por exemplo, esperar a vontade de ir para a academia chegar para você levantar do sofá e se exercitar, provavelmente você vai entrar no auto-engano de prometer que você começa na semana que vem. Luta contra a sua vontade de permanecer da forma como você está. Porque, na verdade, essa é uma característica humana. Nós tendemos a ser preguiçosos, a conservar energia e mudar a gasta energia. O primeiro passo, ele tem que ser curto, porém firme. E dê então um segundo e um terceiro. E depois de um tempo você talvez perceba que a sua vida efetivamente começou a mudar. A vida não vai se revolucionar do dia para a noite. Todas essas mudanças revolucionárias do dia para a noite, a dieta onde você perde 10 quilos em um mês, você costuma, pouco tempo depois, recuperar tudo aquilo que você perdeu de peso. A mudança, ela varia. Ela varia de indivíduo para indivíduo. Ela varia de hábito para hábito. Ela não tem uma fórmula específica aplicável a todos os seres humanos para que você atinja os seus objetivos comportamentais. Mas uma certeza eu posso te dar. Se você levantar da cadeira e der o primeiro passo, se esse passo ele for firme e se você continuar um passo de cada vez, certamente a sua vida vai mudar. A minha recomendação é: espere menos, pense menos e haja mais. É um pouco forte, né? E ele é diretor do Neurovox, então, assim, ele é muito conhecido, né, nas redes sociais, fala de forma bem incisiva. Eu acho que para o começo de uma semana é quase que um tapa na cara, assim, né? Mas é importante, Mas tapa do bem, né? Não, tapa do bem, é. Mas é importante a gente falar que se a gente está conseguindo sozinho, vamos assumir, porque, no caso, essas mudanças realmente precisa, muitas das vezes, de uma força maior. Sim. Eu achei muito interessante o que ele falou da questão do prazer em curto, médio e longo prazo, né? Realmente, eu até estava falando aqui, comparando com o uso de drogas, né? O uso de drogas em curto prazo dá um prazer muito intenso, mas a médio e longo prazo não vale a pena. E as coisas da vida que realmente são saudáveis e que proporcionam uma vida melhor são exatamente o contrário, são coisas que são investimentos que você faz e a longo prazo é que você vai colher os resultados, né? Então, alimentação saudável, exercício físico, meditação, prática de sexo seguro, o sono adequado. Assim como nos nossos pensamentos também, e essa mente Sim. mais tranquila. O que poderia ajudar em termos de hábitos saudáveis para que a gente fique menos preocupado e menos ansioso? Eu costumo dizer que existe uma separação que as pessoas pensam que existe, na verdade, que é da mente com o resto do corpo. E, na verdade, não é isso, né? A saúde é uma só. Eu costumo também falar que são 5 os pilares de uma vida saudável e bem produtiva, né? O exercício físico regular, alimentação saudável, um sono adequado, prática sexual também saudável e um sono adequado e meditação, né? Então, realmente são 5 coisas que têm evidência científica de melhorar a qualidade de vida para praticamente tudo, inclusive saúde mental. Porque a gente tá falando de saúde mental e aí às vezes você pensa que é assim, não, eu vou meditar mais, e aí sei lá, tem muita gente que se utiliza também da fé, né, das orações, ora mais. Mas daí você tá sedentário há bastante tempo. Isso daí pode dar uma bad, pode dar uma atrapalhada, pode dar uma morgada. Por isso que você está falando desses 5 pilares, né? Sim, Quando a gente fala disso... Porque uma coisa pode atrapalhar a outra. Com certeza. Não é que você não possa... O ideal é fazer tudo, né? O ideal é que você tenha essa abordagem mais ampla. Mas, com certeza, cada um tem o seu impacto e, com certeza, cada um que a gente toma cuidado, toma esse cuidado de melhorar, vai trazer seus benefícios individualmente. Tá vendo aí? Mas aí também, se não conseguir sozinho, a ajuda ali do profissional é bacana. Com certeza, é para isso que a gente está aqui. Tem muita gente que tem uma visão muito errada da psiquiatria, que acha que a gente vai dopar, ou que o psiquiatra é para maluco, e não tem nada a ver. Realmente o que a gente quer é deixar as pessoas o mais saudáveis possível para que ela tenha a vida mais plena possível. Ainda existe muito preconceito? Acho que sim, mas eu acredito sinceramente também nos últimos 20 anos isso melhorou bastante. Provavelmente por causa da epidemia de ansiedade e depressão que o mundo contemporâneo vive. Não tem mais como virar as costas para a psiquiatria, que foi sempre marginalizada. Hoje em dia, acredito que as pessoas já têm noção de que realmente é importante cuidar da saúde mental. E a gente leva dessa bandeira da saúde mental aqui no nosso programa. Semanalmente temos pauta em torno desse assunto. Então, doutor, muito obrigada
por esse bate-papo, para inclusive já ajudar você aí no começo da semana a mudar aí os seus hábitos, né, sua vibração também de pensamentos. A gente também costuma atrair, né, o que a gente é, o que a gente acredita, Claro. né, doutor? Com certeza. Para mim é um prazer, já sou quase sócio aqui da Meio Norte. Tá bom? Estou à disposição, sempre que saúde mental precisar, eu estarei lá. Tá aí, divulga também teu Instagram, porque quem O quiser meu Instagram é acompanhar. @Dr. Raile, Dr. Raile. Tá ali, Tá? ó. Sigam lá, a gente tem muito conteúdo sobre saúde mental, estamos à disposição para conversar e fazer sempre o que for possível para ajudar. Muito bom, doutor Raile, muito obrigada. Quem quiser novamente conferir esse bate-papo, vai estar lá no nosso blog, no meionorte.com/supertop. E ótima semana para você. Obrigado, você também. Tá aí. E olha